bondoso amigo e mestre Jesus. Sabemos que temos o dever de nos tornarmos dignos da tua caridade pelo mérito do nosso próprio esforço, mas tendo fé em que a tua misericórdia é infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, dela nos valemos para suplicar-te a bênção em favor da paz, da serenidade e da fraternidade entre todos os homens. Indignos bem o sabemos, mas ainda assim te repetimos a nossa súplica. Faze que sejamos úteis na execução dos nossos humildes trabalhos de divulgação do teu Evangelho de luz. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Em nome do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, cumprimentamos a todos os ouvintes fraternalmente. Lembramos que todos podem ouvir o Sementeira Cristã a qualquer hora pela internet. www.idefran.com.br e em tempo real pelos 920 kHz da Rádio Franca do Imperador ou pelo site da emissora www.radioimperador.com.br. Bom dia para você, Nara. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Diretor de áudio e sonoplastia. Sementeira Cristã e os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 704. A pergunta: Deus, dando aos homens a necessidade de viver, fornece-lhes sempre os meios necessários? A resposta, sim. Se o homem não os encontra, é porque não os compreende. Deus não poderia dar aos homens a necessidade de viver sem dar-lhes os meios. Por isso, faz a terra produzir para fornecer o necessário a todos os seus habitantes, porque só o necessário é útil. O supérfluo não o é jamais. Na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, vamos ouvir hoje a resposta à pergunta formulada pela nossa prezada ouvinte Maria Aparecida, residente no Parque Progresso. Você perguntou à equipe do IDEFRAN: tenho um filho, Luismar, e entre nós há uma afinidade muito grande, a ponto de sentirmos particularidades que ocorrem com a pessoa de um e de outro. Perguntaria: o Espiritismo explica essa fusão de sentimentos que às vezes até nos incomoda por suscitar preocupações? Vamos ouvir a resposta, minha cara Maria Aparecida, no final deste programa. Meus caros ouvintes, se o Evangelho de Jesus se funda no amor e na caridade, o Espiritismo se funda no Evangelho de Jesus. Vamos lembrar de aspectos dos ensinamentos do Divino Mestre que nos suscitarão compromissos com o amor, esse sentimento que ainda carece de ser desenvolvido no seio da humanidade terrestre. No período de transição planetária, que nos encaminha rumo à promoção deste planeta para regeneração, preconizando menos sofrimentos e muito mais compreensão e amor, é preciso que nos demos conta da obrigação de cada um de ocuparmos-nos muito mais com o Evangelho de Jesus, na condição de cartilha fundamental a nos orientar a conduta moral. Falando de amor, o Evangelho, segundo o Espiritismo, sob o título Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem no capítulo desse nome a necessária propagação do ensinamento maior, dependendo, é óbvio, de que lhe demos a devida atenção. É em função dessa grande verdade que todos deveríamos ler com muita atenção o referido capítulo, como maneira eficaz de nos condicionarmos à santificada conduta amorosa. É fundamental, Nara, que os ditos líderes religiosos, as religiões, o povo em geral, reunindo-se onde quer que seja,
estude o Evangelho de Jesus. Poderia reunir-se até mesmo nas sombras das árvores, Eurípides. É verdade. Vamos falar. Me desculpe. É fundamental que nos dediquemos com mais empenho a fazer luz nas consciências. Concorda? Certinho. Se Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, isto é, sigam os meus ensinamentos e se tornarão efetivamente felizes, porque não incorreriam no risco de cometer infração às leis divinas. Eis aí a realização da felicidade verdadeira. Todo o canal de divulgação da luz do Evangelho, Eurípides, deveria lembrar todos nós que só nos fazemos infelizes porque infringimos os desígnios da lei de Deus. É verdade. Se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos cometido qualquer infração aos princípios das leis de Deus, não estaríamos hoje sofrendo nem problemas de ordem física, nem espiritual. Mas, para isso, é preciso que nos deixemos tocar pela sensibilidade ou pela ânsia da curiosidade que nos levaria a estudar e aprender. Parafraseando Emmanuel, o principal mentor espiritual do Chico, quando disse que a evolução do espírito há de se fazer equilibrando-se por duas asas, a do sentimento e o do intelecto, diríamos que há dois fatores a nos propelir no rumo da evolução moral, a curiosidade e o sofrimento. É uma fórmula que poderíamos explicar utilizando uma expressão simples demais para não ser entendida. Entendamos que um dos fatores, como você disse, é a curiosidade, que Deus nos concedeu para interessarmos pelo estudo, pela investigação das coisas. Esse fator nos atrai para a luz, para o entendimento das leis da natureza, que são as leis de Deus. E quanto mais esclarecidos sobre as coisas divinas, mais nos tornaremos melhores. É bem mais confortável evoluirmos pela curiosidade, não é verdade? Com certeza, porque o outro fator empurra para nos melhorarmos, mas ele é sofrido, profundamente desconfortável, do ponto de vista físico e moral, porque ele se chama dor, sofrimento. E você acha que o Espiritismo, enquanto ciência e filosofia, tem no seu bojo uma maioria espírita inata, que já tenha nascido de família espírita, portanto, já com algum conhecimento? Não, é certo que não. Os que até o presente se tornaram espíritas, o tornaram por necessidade de livrar-se de algum tipo de sofrimento. É com razão que você disse, Eurípides, há pouco, que o melhor é nos deixarmos mover pela curiosidade. Isto é, juntarmos aos grupos de estudo e dedicarmos-nos à investigação das leis da vida a partir daquilo que nos ensinara Jesus. E era tão escasso o número de quem viesse a dedicar-se a aprender o Evangelho que o próprio Jesus disse que o que ali era ensinado, infelizmente, só o era para os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ficou muito claro porque Jesus, na sua sabedoria e misericordiosa vontade de que lhe seguíssemos os passos, afirmou que ele era o caminho, a verdade e a vida para que chegássemos ao reino de Deus, isto é, da felicidade efetiva. E a verdade, Eurípides? Eu sou a verdade. É óbvio que se trata de uma afirmação de Jesus indispensável. Corrigindo. Dispensável, porque não é necessário investigarmos muito para concluirmos que tudo quanto Jesus fez e disse jamais afastou-se da verdade absoluta. Demais, ele se referia a si mesmo como projeção da realidade das leis de Deus, que são a verdade absoluta, porque perfeitas, sábias, justas e eternas.
E a vida a que ele se referiu é a vida eterna, a vida do Espírito, a vida em abundância, não uma vidinha tão curta de apenas alguns anos, que é o quanto dura um corpo carnal. Uma vida que nos requer mais compromissos com o futuro, porque ela não acaba. Que nos dá certeza de que tudo se transforma. Mas o Espírito continua sempre a requerer que se haja corretamente para colher o que o faça feliz, porque a colheita do que se semeia virá depois, e será sempre obrigatória. Justamente no caminho que ele nos expôs está uma recomendação que nos parece inarredável. Ele nos disse com toda a clareza possível: amareis vosso próximo como a vós mesmos. E aí está implícita a fórmula infalível. Com certeza, porque ao dizer que devemos amar ao próximo como a nós mesmos, com esta expressão, como a nós mesmos, estava deixando bem claro que primeiro teremos que aprender a nos amar, a nos respeitar, como filhos de Deus. E esse amar a nós mesmos deve ser uma fórmula infalível para conseguirmos amar os outros. É impossível alguém amar os outros se não ama nem a si mesmo. Está fora de questão. Quem não ama a si mesmo, não ama ninguém. E ponto final. O ponto final nós deixamos para depois, porque vamos estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus para sabermos qual a conduta que devemos adotar buscando ser efetivamente bons. Então, vamos dar uma olhadinha no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como todo o corpo da doutrina espírita, revivesse o Evangelho de Jesus. Ele começa nos informando que os fariseus, tendo sabido que Jesus tinha feito silenciar os saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, dirigiu a ele a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Nós vamos falar disso, mas agora o nosso momento musical para reflexão. De Saint-Saëns, arranjo de Henrique Simonetti, com orquestra de câmara RGE, sob a regência de Enrico Simonetti, O Cisne.
Ainda que não existisse nenhum livro que ensinasse aos homens como procederem, Jesus teria dado a chave da solução mais simples dos problemas humanos. Ensinou que existe uma máxima que deve ser observada em todas as situações. Recomendou ele que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos, que fizéssemos aos outros o que desejamos que os outros nos façam, e tudo estaria resolvido. Essa recomendação, esse ensinamento afasta todas as dúvidas para não deixarmos de fazer o bem. Alegarmos que não fazíamos o bem porque não tínhamos lido nada que nos tivesse ensinado como fazê-lo, seria no mínimo um absurdo. É como ele confirmou, falando-nos simplesmente: lembrem-se de que existe uma lei chamada causa e efeito, ou a cada um segundo as suas obras. A menos que a pessoa não deseje que ninguém lhe faça o bem, Eurípides. Mas não existe quem não queira receber o bem. E tem mais: aquele que se recusa a fazer o bem é quem mais reclama do bem que não recebe nada. Então é preciso que lembremos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o entendimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado pelo indivíduo. A lei do amor substitui o personalismo pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Perfeitamente. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, a sua sonoridade fez estremecer os povos, e os mártires, cheios de esperança, colocaram-se no plano que lhes é próprio. O Espiritismo, por seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, porque esta palavra ergue a pedra do túmulo vazio, é a reencarnação. Triunfando sobre a morte, revela ao homem maravilhado seu patrimônio intelectual e moral. É que não é mais aos suplícios que ela conduz, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da miséria. O espírito deve ser cultivado como um campo, diz o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a riqueza futura depende do labor do presente, e mais do que bens terrestres, levar-nos-á à gloriosa e sublimada felicidade. É então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela encontrareis as suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. O amor é de essência divina e desde o princípio até o último possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, mais rejeitado, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição muito forte à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre nós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, mas dirigido aos animais, às plantas e mesmo aos objetos materiais. São caridosos para com os animais, por exemplo, mas misantropos em relação à sociedade humana. Isto é, preferem isolar-se a ter uma conduta participativa e fraterna. Não conseguiram ainda desenvolver em si o sentimento do amor aos semelhantes.
A alma, todavia, é naturalmente tendente à socialização. Mas, nesses casos, é em vão que procura ao seu redor a afeição e a simpatia. Por qualquer coisa de mal que façam, todavia, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações, quando seus espíritos eram criados. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e ajudam o indivíduo a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participam de suas afetuosas simpatias, das quais são conscientes. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoísta. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros vos são indiferentes. Para praticar a lei de amor, tal como Deus a estabeleceu, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer. E a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo, sob qualquer forma que ele se apresente. Porque, além do egoísmo geral, pessoas há que nutrem ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Se Jesus disse, amareis o vosso próximo como a vós mesmos, qual o limite do próximo? A família, a seita, a nação? Não, a humanidade. A humanidade toda é o limite. E esse limite só vale enquanto não nos evoluirmos o suficiente para nos tornarmos cidadãos universais. Depois disso, o nosso limite é a família universal. E tem que ser assim, porque já nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige o relacionamento entre os espíritos avançados que os habitam. Vamos nos alegrar porque o vosso planeta já vive momentos de transição para um mundo de regeneração. Quem não se lembra do que disse Jesus? Os justos herdarão a terra. Tá aí. É fácil entender que o nosso planeta será não um paraíso na verdadeira acepção do termo, mas um ambiente mais feliz do que é hoje. E de que precisamos para chegar a esse ponto? É simples. Tornarmos-nos bons, caridosos, perdoarmos, como recomendou Jesus. Amar até os inimigos. Eu diria, em poucas palavras, termos Deus no coração. Os efeitos do nosso esforço no cumprimento da lei de amor são justamente o nosso aperfeiçoamento moral, que nos pode garantir a felicidade até durante a vida terrestre. Daí o imperativo de que os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar, quando virem que alguém está se beneficiando pela prática do amor. Ecoa nos nossos ouvidos a voz de Jesus. Não façais aos outros o que não desejais que os outros vos façam, mas fazei aos outros todo o bem que desejais que vos seja feito. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, queira ou não, mas cedo ou mais tarde, ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não podemos resistir, e o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos nossos corações em estado latente.
A terra, morada de prova e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticar a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de ouvir as palavras de João. Quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele não repetia senão estas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E como disse o espírito Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo: Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis bem cedo a terra tornar-se um paraíso, onde as almas dos justos irão gozar o repouso. Já o espírito Sansão, que fora membro da Sociedade Espírita de Paris até a sua desencarnação ao tempo de Kardec, transmitiu à codificação do Espiritismo esta mensagem: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem, por minha voz, amai bastante, a fim de serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo da vossa desencarnação. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Pelos estudos espíritas que desenvolveram em nós a compreensão do futuro, temos uma certeza: ascensão até Deus com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar alto, para julgar sem as estreitezas da matéria, e não condenar o vosso próximo antes de terdes dirigido o vosso pensamento até Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser desleal, probo, consciencioso, para fazerdes aos outros o que quereríeis que fizessem para vós. É procurardes ao redor de vós mesmos o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos para abrandá-las. É encarardes a grande família humana como a vós, porque essa família
vós a encontrareis em um certo período em mundos mais avançados, e os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. E por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que eu, a vosso turno, estaríeis contentes se vossos irmãos vos dessem do que tivesseis necessidade. A todos os sofredores, ajudai-os. Dai-lhes ainda que seja uma palavra, mas que seja de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor, todo justiça. Crede que estas sábias palavras, amai bastante para serdes amados, caminharão. Elas são revolucionárias e seguem um caminho fixo e invariável. Mas já tendes ganho, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que fostes há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais, sem contestar, uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que outrora rejeitastes. Daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso entendimento, em vosso coração. Hoje, que o movimento espírita deu um grande passo, vedes com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É porque estas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós. É que estáis preparados para a sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob o comando do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas nessa permuta universal de amor ao próximo. Pelo amor, os espíritos encarnados, julgando e sentindo melhor, estenderão as mãos desde os confins do vosso planeta. Reunir-se-ão para entendê-las e para se amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Diante do grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzireis o grande milagre do século, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida: amais bastante a fim de serdes amados. Já falando de egoísmo, esta chaga da humanidade, o Evangelho afirma que ela deve desaparecer de entre os homens, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Quem assim fala é o Espírito Emmanuel, o mesmo que exerceu para a humanidade a excelsa missão de mentor do médium Francisco Cândido Xavier. E ele disse mais: afirmou com toda a clareza que os homens devem dirigir toda a sua coragem no combate ao egoísmo, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens.
Sementeira Cristã apresenta a seguir Em Nossa Dimensão. São notas, informações, campanhas, divulgações de interesses das casas espíritas e assistenciais de Franca e região. Espiritacine, o periódico Direito e Espiritualidade, uma publicação da AGE Brasil, Associação Jurídico Espírita do Brasil, que busca desenvolver o pensamento jurídico espírita, contribuir para a humanização das instituições sociais e dos operadores do direito e despertar as consciências para uma sociedade ética e fraterna. Estamos em pleno 42º mês de Kardec, que se estenderá até o dia 30. Hoje, às 19 horas, teremos palestra Espiritismo em Prosa e Verso, a cargo de Marcos Faleiros e Felipe Salomão, na Instituição Espírita Eurípides Barçanufo, Avenida Alexandre Vilela de Andrade, 2619, no centro, em Cristais Paulista. No próximo sábado, dia 29, às 19 horas e 45 minutos, teremos com Júnior Silva o show musical Só o Amor Constrói, no Teatro Judas Iscariotes, Rua José Marques Garcia, 395, Franca, São Paulo. No domingo, dia 30, encerrando o 42º mês de Kardec, teremos a palestra com o Dr. Rodolfo Moraes Silva, às 19 horas, sobre o tema Em Nome de Deus, no Centro Espírita Esperança e Fé. Haverá também a apresentação do Coral Sol Maior. 8º Bazar de Natal. Já vamos tomando nota que o 8º Bazar, no Centro Espírita Cristo Consolador, de patrocínio paulista, será nos dias 10 e 11 de dezembro no Idefran. É quando você terá lindos artigos de Natal, artigos de casa e decoração, produzidos pelos abençoados, pelas mãos abençoadas, de participantes do grupo de trabalhos manuais Maria de Nazaré. Os ouvintes, com certeza, estão aproveitando os descontos especiais que a 28ª Feira do Livro Espírita de Franca está oferecendo na própria livraria do Idefran, durante todo este mês de outubro. Vá lá e aproveite os descontos para aumentar seus conhecimentos, lendo, estudando e enriquecendo a sua própria biblioteca. Livraria do Idefran. É a Rua Major Clodiano, 2185, Centro, Franca. A seguir, você terá no Sementeira Cristã Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que, pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, o espírito de Deco dirige à sua família, especialmente à sua mãe, e àquela a quem considera também como mãe, e ainda ao seu pai e a seus demais queridos e amigos, relatando sua saudade, mas, sob exaltação aos desígnios divinos, assegura que ainda serão felizes juntos porque o Espírito é eterno. Vamos ouvi-lo na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Queridas mãezinhas Mara e Maria Isabel, passou a noite e brilha o novo dia para o amor imortal. Tudo foi tão rápido, a alegria das férias e as lágrimas da tristeza. Assim, porém, deveria ser, pois estava escrito desde antes do berço. Eu retornei do seio amoroso da nossa família para concluir compromissos que haviam ficado interrompidos. Lamento somente as dores que causei involuntariamente. O importante, no entanto, é a nossa felicidade de hoje, desde que aquelas horas são o resgate que trouxe outras bênçãos: a fé, a coragem para a luta, a alegria para o bem. Não sofri, somente me recordo do desespero da querida tia
depois que me transferi do carro e a queda no abismo. Depois do silêncio demorado e do sono, despertei amparado por um homem bondoso que me consolou e depois me disse que era o vô Avamor, que eu não havia conhecido. Com ele e o carinho de diversos corações, recuperei-me, vim trazido à nossa casa e encontrei-a com dor profunda. Procurei falar, dizer que estava vivo e não consegui. Lentamente nos sonhos, voltei a aparecer, buscando tranquilizar a família. Agora agradeço a Deus tudo quanto aconteceu, que foi transformado em luz e paz. Estou feliz e emocionado. O nosso amor não diminuiu e eu espero os paizinhos, os irmãozinhos, as almas queridas aqui, depois da grande jornada que devem realizar em favor de seu progresso. Deus os abençoe, almas amadas. Desejo beijar os avós queridos e envolver em ternura o paizinho, a quem muito amo e compreendo a sua forma de pensar. Sempre que posso, retorno ao nosso lar e vivo as novas alegrias da família. Abraço e beijo o João Francisco e a Camila, com carinho profundo. Querida tia-mãe e amada mãezinha Mara, estou ajoelhado e de mãos juntas, agradecendo o seu amor. Seu filhinho de ontem, de hoje e de amanhã, que as ama como estrelas do céu e nunca as esquecerá. Abraçando também o paizinho e todos da família. Deco. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes do livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório mensal ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue à área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para o idefran@idefran.com.br ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas de sua empresa. Endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Diz que o telefone é área 16 3713-0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou facebook.com/CHB Sistemas ou ainda e-mail atendimento@chb.com.br.
É chegada a hora de pergunta e resposta. Hoje, quem vai ouvir resposta à pergunta que formulou a equipe do Idefran é a nossa prezada ouvinte Maria Aparecida, residente no Parque Progresso. Você perguntou à equipe do Idefran: tenho um filho chamado Luismar, e entre nós há uma afinidade muito grande a ponto de sentirmos particularidades que ocorrem com a pessoa de um e de outro. Perguntaria: o Espiritismo explica essa fusão de sentimentos que às vezes até nos incomoda por suscitar preocupações? Vamos ouvir a resposta, minha cara Maria Aparecida, e quem volta para responder em gravação é o nosso companheiro Euri Carvalho. Minha cara ouvinte Maria Aparecida, lendo e relendo sua pergunta, pude perceber a grande afinidade que existe entre você e o seu filho Luismar, e o quanto é difícil passar tanto tempo distante um do outro. Esse sentimento que os une, e é recíproco, tem as suas raízes além dessa atual existência. Ele vem sendo construído ao longo de suas vidas anteriores. É certo que hoje você, na condição de mãe, sente ainda mais a sua falta, pois a afinidade construída no passado tornou-se maior e mais forte ao aliar-se à natural sensibilidade do amor maternal. Todos esses anos de separação hão de se justificar quando tanto você quanto ele souberem a causa que deu origem a essa situação atual, qual seja a de viverem distantes um do outro por tanto tempo e os empecilhos criados para se verem mais vezes. Enquanto encarnados, temos ainda, embora o grande avanço na área da comunicação e do transporte, enorme dificuldade para superar as longas distâncias que às vezes separam pessoas que se amam. Presos aos nossos compromissos profissionais, apertos financeiros, riscos e perigos de nossas estradas, enfim, há inúmeros obstáculos que sempre surgem em nossa vida, que vamos preferindo ir adiando esses encontros, ou até mesmo nos acomodando com a separação. Mas se são inúmeros os sacrifícios para nos locomovermos com o nosso corpo físico, o mesmo não ocorre com o espírito, quando livre das amarras materiais. E um dos momentos mais oportunos para o espírito desatar esses nós que nos prende ao corpo físico é quando estamos dormindo. Para entender o que estamos falando, é preciso saber que quando encarnados, somos constituídos de espírito, que é o ser pensante, o ser inteligente, de perispírito, que é o corpo intermediário, que liga o ser inteligente ao corpo material, e por fim esse terceiro elemento, que é o corpo material. Vestimenta que usamos na atual existência e que nos servirá até o nosso retorno para o mundo espiritual. Quando dormimos, apenas o corpo físico é que repousa. O perispírito, que é o corpo espiritual, desliga-se parcialmente do corpo físico e, comandado pelo espírito, desloca-se livremente pelo espaço, quando então temos a oportunidade de ir ao encontro das pessoas que amamos, estejam elas encarnadas ou não. Esse desdobrar-se do perispírito pode dar-se espontaneamente enquanto dormimos, como pode ser provocado pela nossa vontade, através de exercícios específicos, ou pela vontade de terceiros, através da sugestão ou da hipnose, o que não se recomenda, a não ser por motivos sérios e por pessoas habilitadas. Quando há essa ocorrência, pode-se dar o encontro com os nossos afetos, mas também podemos nos deparar com os nossos desafetos. Quando acordamos, a sensação é de que sonhamos. Se temos dificuldade de lembrar do que aconteceu com nitidez e precisão de detalhes, é porque o registro dessas ocorrências
é feito pela memória perispiritual, que ao transmitir as lembranças para o cérebro físico, esbarra nas barreiras que os sentidos materiais oferecem. Em outras oportunidades, esse encontro pode se dar cercado de tantas emoções e com tal intensidade, que aí então nós conseguimos lembrar detalhadamente de tudo o que aconteceu. Por isso, minha amiga, alegre-se, pois o que está se dando de fato é o seu encontro real com o seu filho Luismar. São méritos seus e de seu filho, que possibilitam esses encontros como uma forma de amenizar a saudade um do outro. Ore sempre pelo seu filho, principalmente à noite, na hora do seu repouso, e solicite do Pai, sempre misericordioso, que renove a possibilidade desse convívio. Recomendo, por fim, a leitura do Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 8º, que trata do tema Emancipação da Alma, o sonho e o sono. Um bom domingo a todos os nossos ouvintes. Envie sua pergunta para Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Você pode também perguntar pelo telefone DDD 16 3721-8282 ou por e-mail idefran@idefran.com.br. Problema a considerar: os irmãos difíceis. Em muitas ocasiões, no limiar da iniciação espírita, renteamos com eles como que a experimentar-nos a fé renovadora. Patenteiam-se por indiscutíveis remanescentes de nossas existências do pretérito, figurando-se meirinhos da justiça eterna, a pedir-nos contas de atos mínimos. Seria justificável frustrar impulsos edificantes ou secar a fonte do trabalho espiritual que se nos indica à regeneração e ao progresso, tão somente porque não se nos fazem agradáveis de imediato ao modo de ser? Recomendável desertar da lição porque se revele intrincada e obscura? Não te des a fuga quando esse desafio reponte da estrada. Recorda, os irmãos difíceis em tuas preces diárias, figura-lhes mentalmente a imagem, qual se estivessem diante de ti, e roga ao Senhor os envolva em sua bênção. Dirige-lhes a tua silenciosa mensagem de simpatia, e sempre que surja o ensejo devido, auxilia-os em tudo aquilo que lhes possa ser útil. Em geral, somos também menos simpáticos para todos aqueles que situamos nessa posição. Se há quem nos contrarie, instintivamente, contrariamos também a muitos companheiros, às vezes, sem perceber. Se aqueles que ainda não se afinam conosco denotam erros aos nossos olhos, os erros que carregamos se destacam aos olhos deles. Amor e paciência, tolerância e amparo fraterno são os recursos
adequados para os embaraços desse jaez. Se algum irmão difícil se te constitui provação no caminho, esteja onde estiver, põe especial atenção no serviço que lhe possas prestar. Extingue o foco da antipatia com o antisséptico da oração e do entendimento, da paz e da colaboração desinteressada. Aversões que surgem são crueldades mentais do passado que reaparecem. Toda crueldade mental é doença do espírito e toda doença pede cura. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos, que lhe desejam o bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Com esta advertência do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Gratos pela audiência. Sementeira Cristã também pela internet, em tempo real. Digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.indefran.com.br. Apresentaram Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Euri Carvalho. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe. E fique agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.